Olá, tudo bem? Você que me acompanha, que me deu o prazer da sua companhia aqui no meu vídeo. Como é que você tá? Tudo bem? Eu espero que você esteja bem, você pessoa que está me vendo. Então, como a gente está numa época de Olimpíada, eu acho que um tema bem relevante, que eu acho importante da gente falar, é sobre como o Brasil é um país que tem capacidade absurda de realizar feitos com tão pouco, né? Porque a gente vê o Brasil aí tendo medalha de ouro, tendo medalha de prata, tendo medalha de bronze em várias categorias. E aí a gente percebe o seguinte, cara. A gente percebe o seguinte: os países que investem altamente, com muito afinco, com tipo investem, tipo assim, os países que às vezes não é verdade só a parte do investimento. O ter bons resultados a partir de um bom investimento é uma consequência. Mas são países que tomam os atletas e veem o esporte e a educação como agentes transformadores da sociedade. E que investir em esporte, investir em educação, são, de fato, é, agentes transformadores, tanto do indivíduo como da sociedade. E aí você percebe o seguinte: você percebe que o Brasil, na área do esporte, seja no âmbito privado ou seja no âmbito público, ele recebe muito pouco investimento. Muito pouco investimento. Segundo alguns dados que eu vi, 42% dos atletas eles realmente não têm qualquer tipo de patrocínio. E, tipo assim, os outros que têm algum patrocínio, às vezes assim, são patrocínios assim de. Às vezes, vamos dizer assim, padaria, às vezes é de amigo, às vezes não são. Não, tipo assim, onde eu quero chegar é que não são patrocínios que realmente são relevantes para poder levar o atleta a ter bons resultados. E isso se deve a esse pensamento de que esporte não é um agente transformador. Quando o esporte é um agente transformador, o esporte é um agente que muda a vida tanto das pessoas, dos indivíduos, como da sociedade do entorno. Pessoas que praticam esportes, elas mudam o entorno à sua volta. Quando abre uma academia, por exemplo, quando criança, eu tive a oportunidade de fazer parte de muitas academias de luta. E eu sei o papel que a luta tem como agente transformador. E é, mas só que não só a luta, qualquer esporte que seja, qualquer coisa, qualquer atividade física, intelectual, que faça você criar um senso de responsabilidade, que faça você criar um senso de comunidade, que faça você criar um senso de, de fazer parte de um grupo, e que as suas atitudes elas são responsáveis às vezes pelo bem-estar do outro. Isso cria esse senso. Ele não é um senso que vai ficar só dentro da academia. Essa pessoa ela vai levar esse senso para um senso de cidadania. Essa pessoa ela vai levar aquilo pro dia a dia dela. Aquela pessoa que tem, por exemplo, eu tinha os meus senseis, eu tinha os meus mestres, e o que eu tinha por eles era um respeito muito grande, porque eles sabem mais do que eu, porque eles sabem mais, é, eles têm mais experiência do que eu, eles estão ali para me ensinar. Então eu tenho esse senso e eu conheço, porque eu fiz parte disso, eu levava isso para qualquer âmbito da minha vida. Porque eu levava isso para os meus professores, eu tenho pleno respeito absoluto por todos os professores, por cada professor que existe, de qualquer área que seja. Porque aquela pessoa ali, ela além dela saber mais do que você, ela se disponibilizou, ela se deu o tempo da vida dela para
é, levar você um pouco do que ela sabe. Ela investiu aquele tempo na vida dela, que ela poderia não estar fazendo aquilo. E isso você tem, esse senso você cria com o quê? Com esporte. Só que é um senso que você vai ter como cidadão. Esse senso você vai levar para a sociedade e você vai ter mais respeito por quem? Você vai ter mais respeito tanto pelas outras pessoas que vivem na sua volta, como as pessoas que prestam serviço, que prestam algum tipo de serviço. Para mim, as pessoas que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito por alto, mas uma pessoa que não tem respeito, é, um pai que não tem respeito por um professor, um pai que não criou esse senso nele e que não tem respeito pelo professor, aquilo vai passar para o filho. E esse filho, ele não vai ter respeito pelo professor. E aquela criança que não tem respeito pelo professor, ela não vai ter respeito por ninguém. Às vezes é uma criança que não tem respeito pelos pais, às vezes é uma criança que não tem respeito pelos familiares, não tem, aquela criança não vai ter respeito por ninguém. Só que no esporte, o que eu posso dizer, o esporte que eu posso dizer que foi a minha luta, eu fiz kickbox, fiz outras artes marciais, o respeito que eu tinha que ter pelos meus professores, eu tinha que levar esse respeito para as outras pessoas. E, e não só isso, o esporte me criou um senso de que eu tinha que ter responsabilidade com os meus horários, eu tinha que ter responsabilidade com, com os meus colegas, e isso mudou muito a minha vida. Isso é um agente fortíssimo de transformação social. Só que o Brasil, infelizmente, não enxerga, não sei por ignorância, não sei por vontade própria, ele não enxerga isso. E que muitas vezes ele acha que isso não é importante, mas isso é extremamente importante para o funcionamento melhor da nossa sociedade. E você vê que isso é levado para várias outras áreas. Por exemplo, a educação, as faculdades públicas, o ensino básico, o ensino médio, o ensino superior. Infelizmente, o que as pessoas, devido à falta de incentivo, essas pessoas elas não criam um senso nelas que infelizmente é chamado de perspectiva. Essas pessoas elas não têm uma perspectiva de vida baseado no esporte, baseado na educação. Muitas pessoas não acham e não criam, infelizmente, que a educação é sim uma porta de mudança para a sua vida e para a vida das pessoas em volta de você. Estudar dá sim futuro. E não só estudar, e engraçado como a gente ouve isso a vida inteira, né? A gente ouve que não, o que eu digo é que às vezes é uma coisa que os nossos pais dizem, só que infelizmente eles não explicam pra gente por quê. E por que estudar dá futuro? Por que estudar pode ser um agente transformador? Porque quando você estuda, uma coisa básica que nunca vão tirar de você é que o seu conhecimento, né? O seu conhecimento. Isso nunca vão tirar de você. Mas também estudar e aproveitar, as oportunidades dentro do estudo, que às vezes, infelizmente, não é igual para todo mundo, geram mudanças transformadoras altíssimas na vida do indivíduo. Eu estudei num colégio chamado Colégio Pedro II, que é um dos lugares que eu mais amo na minha vida, que ele me deu, além de uma educação de muita qualidade, ele me deu perspectiva de vida. Eu não sabia, mas o que os meus professores queriam me ensinar era que vocês são a elite intelectual brasileira. Vocês são capazes de qualquer coisa. Vocês podem chegar a lugares que outros podem não chegar. E o meu colégio, ele tinha isso por quê? Mas o que ele recebia? Ele recebia investimento. Eu fui muito privilegiado porque eu tinha investimento. Eu tinha professores altamente capacitados. Eu tinha uma infraestrutura escolar altissimamente boa.
Eu tinha uma mesa, eu tinha quadro, eu tinha uma quadra de esporte muito boa, eu tinha teatro, eu tinha muitas coisas e esse privilégio que eu tinha e o que os meus professores quiseram colocar o tempo todo pra mim e para muitos dos meus colegas era o seguinte: vocês vão sair daqui e vocês vão pra uma faculdade. Vocês vão sair daqui e vocês vão ter capacidade de sair daqui e ir para muitos lugares que vocês quiserem. E eu não digo isso com orgulho, eu não digo, não com orgulho. Eu não digo isso querendo menosprezar as pessoas que não tiveram isso. Eu digo isso como é demonstrado claramente como o investimento e como o investimento e a criação de uma perspectiva de que sim, a educação pode ser um agente transformador, o esporte pode ser um agente transformador, que essas coisas elas podem sim mudar a vida das pessoas. E aí você vê agora chegando às Olimpíadas, né? Você vê atletas lá que não têm investimento, mas que conseguem resultados muito bons. Gente que consegue ouro, gente que consegue prata, gente que consegue bronze. Cara, o cara que conseguiu bronze, amigo, você brasileiro, meu amigo, você é foda, cara. Você é foda. Porque se depender, vamos ser sinceros, se dependesse do seu país, você não tinha chegado a esse lugar não, cara. Às vezes é o cara que treinou às vezes é o cara que treinava na quadra atrás da casa dele. Às vezes o cara não tinha uma academia, às vezes o cara não recebia um dinheiro pra poder conseguir sustentar, porque ser atleta também é um trabalho, cara. É aquela coisa, né, você só estuda. Aí o cara deve ouvir, você só treina. Cara, como se isso não fosse nada. Não. Isso além de uma escolha de vida, é a tentativa de provar pra si próprio que você pode ser o seu agente de transformação. O cara que levou um bronze para casa, ele vai sem dúvida, se ele for um morador de favela, cara, vão com certeza abrir uma academia perto da casa dele, vão abrir um projeto às vezes. Para ensinar o esporte que ele tem, para ele mudar a vida das crianças, e vai dizer que isso não é um agente de transformação. Aquela criança que vai ter como exemplo aquele cara, ele vai ver que, pô, em vez de eu ir pro tráfico, eu vou fazer o que aquele cara faz, olha onde aquele cara chegou. Então, isso é um problema muito grave na sociedade brasileira. Como que a gente poderia estar longe pra caramba, a gente poderia ter resultados excelentes, tanto na área do esporte, tanto na área da educação. A gente tem muita capacidade, o brasileiro é um povo capaz, o nosso país é um país capaz. A perspectiva que eu tive graças ao meu colégio, de que nós somos sim capazes. E uma coisa, né? Uma coisa que é engraçada é que chamavam o meu colégio de esquerdista, esquerdopata, de um monte de coisa. Eu xingava muito meu colégio por causa disso, né? Mas o meu colégio é a prova viva de que a meritocracia não existe. A meritocracia, porque aquilo não era só mérito. Estar no Pedro II foi um mérito? Foi um mérito meu. Eu consegui, eu tive a ajuda de pessoas que me ajudaram muito, mas eu não tinha dinheiro para pagar. Eu tive sorte de ter uma pessoa que eu tenho muita gratidão na minha vida, de que era uma pessoa muito capacitada e que me ajudou a estudar. Mas tem pessoas que não tinham essa capacidade. Aí às vezes eu tinha amigos meus que tipo assim, a mãe, ela se matava de trabalhar, tinha que fazer um monte de coisa. A mãe se matava de trabalhar para poder pagar um cursinho muito básico, assim, mequetrefe, pro filho conseguir ter uma chance naquela prova. Que a prova é uma prova difícil. Enquanto que você via que até para isso precisava de cotas, por exemplo. Porque você vê, né, que era só você olhar lá as notas do colégio particular e as notas do colégio público. As notas do colégio particular eram sempre 7, 8, 7 e pouco, média 7, 8 pouco, 8. A média do colégio público tinha que ser muito mais baixa do que isso. Senão, as pessoas pobres não entravam. Senão as pessoas pobres não tinham chance.
Isso não existe, entendeu? Eu posso até fazer um vídeo sobre o que eu acho da meritocracia, porque não existe. Não existe, cara. Não é só estudar. Não é só se esforçar. Isso pode ser quando todos têm as mesmas chances, mas todos não têm, nós não temos as mesmas chances. Não temos. Então, às vezes você entra na faculdade e até para se manter dentro da faculdade, não é só você continuar estudando, porque às vezes tem congresso, às vezes tem livro, às vezes tem coisa assim que você não tem dinheiro, e aí você tem que fazer o quê? Você tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Só que vai dizer que esse cara que trabalha e estuda ao mesmo tempo, ele tem as mesmas condições que o cara que só pode estudar? Não tem. Então, o que eu queria dizer é que o nosso país, ele é um país extremamente capaz. Os nossos atletas mostram isso, que nós somos. Cara, os nossos atletas e o que eu posso dizer para tomando pelo meu respeito que eu tenho, os nossos pesquisadores são pessoas incríveis, porque eles tiram ouro de pedra, cara. Eles tiram ouro de pedra. Porque se dependesse dos outros, eles não conseguiam chegar nesse ponto, né? Mas é isso. Eu quero deixar aqui o que eu acho desse assunto, e eu acho que o Brasil ele deveria mudar muito. O Brasil ele vai mudar. Ele vai mudar quando a gente parar de só tomar só tomar, sei lá, futebol como como agente transformador. Quando existem milhares e milhares de outros, o Brasil tem que tomar o sentido de que qualquer mudança qualquer mudança social, ela pode vir de muitos lugares diferentes, e que quando qualquer coisa que seja religião, seja o esporte, seja a educação, qualquer coisa que faça as pessoas criarem uma perspectiva de que elas podem ser diferentes e que elas podem fazer a diferença, é um agente transformador importante e que tem que merecer atenção. Então, eu deixo aqui a minha opinião e muito obrigado. Beijo.